Oi, Danis, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco sobre propósito. Você sabe qual é o seu propósito? É um tema bem difícil, né? Principalmente a gente que vive nesse caos assim, na, enfim, em busca de entender, né, nossa missão. Tem muita gente que chega para mim e pergunta: Dani, eu não consigo entender o meu propósito. Estava tudo pronto para eu fazer esse tema, mas ontem o Senhor falou comigo e disse: não vai ser isso que você colocou, não. Vai ser, pega aqui uma palavra, e a palavra que ele me deu está em 1 Samuel, capítulo 25, que traz a história de Nabal e de Davi. Davi a gente já conhece que é um grande rei, né? E Nabal era um homem mais fechado, um homem colérico, que vivia com Abigail, né? E que lá na frente, Abigail, com a morte do Nabal, Abigail ela se torna esposa de Davi. Então o Senhor ele me fez enxergar dois pontos para eu poder falar do propósito aqui no canal. O primeiro ponto é identificar esses personagens, né? E o que me chamou a atenção foi essa figura de Nabal. Nabal tinha tudo, mas Nabal ele não agiu com generosidade. Ele negou ajuda a Davi. Para quem não conhece a história, Davi pede para que os seus homens vão até lá, a tenda do Nabal, e peça ajuda, né, de alimentos, de mantimentos. Prontamente os homens vão lá e Nabal reage com muita grosseria, com muito excesso de vaidade, né? E com isso termina ocasionando a ira de Davi. Então, nesse primeiro ponto, o Senhor me fez enxergar é que muitas vezes nós podemos nos comportar como Nabal. Então, se a gente tem talentos e que a gente não consegue identificá-los, porque muitas vezes a gente não usa esses talentos, a gente não usa na nossa igreja, na nossa comunidade, com os nossos familiares. E esses talentos ficam retidos. E o segundo ponto, também focado nessa figura de Nabal, é que Nabal te impede de avançar para que você consiga realizar ou consiga identificar o seu propósito. Então, o Nabal, ele funciona como se fosse aquela pedra que fica no meio do caminho. Então, que Nabal é esse que te impede de você identificar o seu propósito? É um relacionamento fracassado, que não é um relacionamento abençoado por Deus? É um relacionamento, é um emprego que você tá, mas que você ali, você sabe que você não gera nada, você não está gerando para as pessoas ali ao redor e nem para você mesma, porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor, né? E a gente tem que fazer como forma de gratidão ao Senhor. Mesmo quando a gente não está com amor, mas a gente age de forma grata. Porque muitas vezes a gente está ali, não é por amor, mas a gente está por necessidade. Então a gente precisa. Mas a gente vai batalhando para que lá na frente a gente consiga algo que venha nos satisfazer e que a gente venha ter amor. É por isso que é tão importante a gente identificar o nosso propósito. Então, esse tema que eu estou trazendo aqui é algo que eu vejo muitas pessoas falando, mas as pessoas falam muito, mas não conseguem chegar no cerne mesmo, sabe, do assunto, para trazer isso para as pessoas. Eu passei um bom tempo tentando identificar o meu propósito. É por isso que um dos motivos de eu reativar o canal é trazer essa proposta de autoconhecimento e também entendimento da nossa fé católica. Porque quando eu converso com as pessoas, eu vejo as pessoas muito perdidas. Até porque eu já fiquei assim também.
Então, esse tema, qual é o seu propósito, é justamente para você poder identificar, entender, né? Ter esse autoconhecimento das coisas que você gosta, quais são os talentos que Deus te deu, saber como é que você está fazendo com isso, se você está retendo, né, esse presente que você recebeu, ou se você, no caso, talvez não seja isso, mas é porque tem um Nabal na tua vida e muitas vezes você até está tão acomodado e que você deixa para lá. Então vai passando o tempo e quando você vê, passa anos e você está na mesma situação e se perguntando, né? Qual é o meu propósito? Às vezes o propósito, ele está na tua dor. É nessa dor que você sente que pode estar o teu propósito. Por isso que a gente vê muitas pessoas hoje que trabalham com, seja dependentes químicos, sejam com mulheres que sofrem violência doméstica. Na maioria dos casos, esses especialistas, eles sofreram isso, né? E hoje eles podem falar porque passaram pelo processo, se curaram e hoje ajudam muitas pessoas. Então, o propósito, ele está justamente na dor. Então, o propósito que você, essa dor que você está passando hoje, provavelmente pode estar aí ligado ao teu propósito. Tem gente que não pode ver uma situação de injustiça. Então, é ali que está ligado o teu propósito. É ali que você vai ter que dar uma olhada, pedir ajuda ao Senhor, para que você consiga ter discernimento e tentar compreender da onde está saindo esse propósito. Dessa situação de justiça, mas em qual situação? Ou quais situações? Então, eu espero ter te ajudado. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só colocar aqui embaixo nos comentários. E se tiver alguma sugestão também de temas, eu vou amar. E se tiver situações de temas, eu vou gostar muito de saber. Tá certo? Deus abençoe.